Aueto, Tatas e Loapanzo falando aqui, e vamos responder aquela pergunta famosa que todo mundo faz. Posso ser da Umbanda e da Quimbanda? A resposta mais direta e objetiva é pode. Só que às vezes, dependendo da Umbanda que você pratica, isso vai causar uma certa inconformidade em você pela estrutura da sua Umbanda. Se a sua Umbanda for pautada nessas Umbandas brancas, derivadas das Umbandas do Zélio, né, que depois tiveram esse aprontamento pelo Ronaldo Linares, e depois virou essas coisas que a gente entende hoje como Rubens Saraceni e outras vertentes aí de Neo-Umbanda, possivelmente você não vai se sentir muito confortável dentro da Quimbanda. Porque até que existe um certo ranço, né, desse povo com Exu do jeito que Exu é de fato, e não como eles acham que Exu é. Então pode ser que isso venha trazer algum tipo de problema para vocês. Entretanto, se a sua Umbanda é aquela Umbanda raiz que deriva da Macumba, então você vai entender que, na verdade, a Quimbanda ela foi um repositório sagrado, fiel e seguro para muitos conhecimentos que poderiam ter sido perdidos se não fosse a própria Quimbanda. Temos que entender que existe uma raiz que liga Umbanda e Quimbanda. Qual é esta raiz? A Macumba. A gente sabe que a Macumba carioca é a mais famosa delas, mas também tinha Macumba no Espírito Santo, no sul da Bahia, Minas Gerais e em São Paulo. Mas Rio de Janeiro, por ser antes a capital do Império e posteriormente a capital da República, tinha uma projeção maior. Então era muito mais cosmopolita, as informações circulavam mais rapidamente, de uma forma mais fácil. Mas a macumba carioca, ela também tem suas raízes em outras práticas espirituais, como a cabula. Normalmente a gente encontra esse termo mais no Espírito Santo, mas a gente sabe que isso aí também foi para Minas Gerais e tinha no Rio de Janeiro, e os calundus. Quando nós falamos de calundus, nós estamos falando como se fosse do bisavô daquilo que a Umbanda seria. Mas o calundu não é uma estrutura única, né? Ela não é uma estrutura igual, identitária para tudo que você pode chamar de calundu. Na verdade, calundu eram os nomes dados para vários tipos de práticas afrodiaspóricas com misturas de feitiçaria ibérica, cristianismo popular e práticas nativas indígenas. Então esse amálgama de culturas e informações, ele vem a gerar vários tipos de formas de trabalhar essa prática de feitiçaria, essa macumbinha, né, por assim dizer. Então a gente tem que entender que o calundu nunca vai ser algo coeso. Então a gente vai encontrar diversos tipos de formas de calundus diferentes. Mas a cabula tem uma estruturação. A gente fica sabendo, quando a gente começa a ler sobre livros históricos, sobre que falam sobre a cabula, que é uma coisa até muito difícil de encontrar, né? Que a cabula, geralmente ela era trabalhada no meio da mata, né? Perto de uma árvore muito importante, onde os imbandas, que são os médiuns, assessorados pelos cambones, recebiam seus tatas, que eram os espíritos guias. E esses tatas, eles tinham nomes como rompe-mato, como arranca-toco, como flor de carunga, como a gente vê no livro do Nicolás Friswold, né? Seven Crossroads. É um dos últimos livros que ele lançou, que tem esse excerto lá que eu achei muito importante trazer aqui para vocês. Por que eu acho importante isso? Porque quando a gente fala de rompe-mato e arranca-toco, são nomes que nós estamos acostumados na Umbanda. Flor de carunga ou calunga não é um nome tão comum e a gente associaria isso diretamente a um Exu ou uma pombogira. Mas eles apareciam lá na cabula. Tem todo esse conjunto de práticas lá na cabula, que vai, depois de um tempo, originar a macumba. Então a gente sabe que na macumba era normal vir caboclo, preto velho, Exu, pombogira. Só que depois de um tempo, quando a sociedade, né, a sociedade de classe média, média alta e a classe alta decide se apoderar da Umbanda, há uma divisão, né, entre Umbanda e Quimbanda. Aqueles que quiseram manter a tradição e como as coisas aconteciam, viram quimbandas. E a quimbanda se fecha para preservar esse saber. E a Umbanda ela se aproxima muito mais das práticas espíritas, por assim dizer. E acaba perdendo um pouco da sua essência e da sua originalidade. Hoje nós temos nos terreiros um resgate a essas práticas. A gente tem nos terreiros um retorno a essas práticas.
tá? Onde muito daquilo que se pratica na quimbanda acaba passando para a Umbanda em si. Mas assim, de certa forma, juntar os dois numa coisa só, eu acho muito difícil hoje. Apesar de que, como eu disse, se o dirigente da casa de Umbanda é também mestre de quimbanda, parte das práticas de um passa para outro. Mas a gente tem que sempre definir um limiar ali entre as duas, tá? Mas você pode continuar praticando as duas, desde que você tenha claridade, né, clareza, na verdade, sobre o que cada uma é. Sem aquela coisa piegas de, mas a quimbanda faz o mal. Na Umbanda, se necessário, também se faz. Você tem que entender a natureza dos espíritos e o porquê que eles se manifestam dessas formas. Vai muito além do que as pessoas promulgam por aí, como caridade, bondade, maldade, egoísmo, para fazer uma radicalização dessa visão. Tá? O que nós praticamos normalmente no terreiro, seja de Umbanda ou de Quimbanda, que tem raiz tradicional, é macumba. Só que hoje a gente precisa dividir pela estruturação que tomou-se o culto. Mas, de novo, eu reforço, informações da Quimbanda, práticas de Quimbanda, acabam passando para a Umbanda, fortalecendo este trabalho. Por que eu digo isso? Porque isso aconteceu lá no Chão de Jorge, que é o terreiro de Umbanda no qual eu sou dirigente. A natureza, né, do terreiro de Chão de Jorge, ele bebia muito da fonte da casa de onde eu fui feito. Que dessa última etapa, nessa última onda, né, de chefias, que era uma casa fundada há muito tempo, mas que o dirigente faleceu e os filhos acabaram tomando conta, ele tinha muita influência espírita, muita influência kardecista. E que isso acabou passando ali para as práticas de Umbanda. Então lá tinha algumas coisas que eram proibidas, o uso de velas pretas, bebidas, né? Tinha uma certa restrição com objetos, com apetrechos, né? Com os fetiches dos guias. Quando eu abri o Chão de Jorge, a ideia meio que perseguiu, mas o Rompimato já começou a mudar muitas coisas desde o começo, me preparando para essas mudanças, que ele diz que não são mudanças, que são resgates daquilo que era feito e que hoje ele traz de volta, né, dentro do chão que é dele, porque ele tem que respeitar o chão que ele pisou, mas no chão dele manda ele. E lembrando que quem me levou para Quimbanda foi o próprio Caboclo Rompimato. E lá na Quimbanda, muitas das práticas dali, ele pegou e começou a falar assim, isso pode, isso não pode, isso faz parte, isso não faz, isso é só de Quimbanda. Então, houve uma permissão de algumas coisas acontecerem na prática de Umbanda, como o uso de apetrechos, o uso de chapéus, capas, cartolas, e para todas as linhas, seja caboclo preto velho, seja boiadeiro, seja marinheiro, exus e pombagiras. Consumo de bebidas alcoólicas, que não podia antes, uso de velas em cor preta, que não podia antes, e várias outras coisas aí, que antes eram proibidas dentro da minha raiz, né, dessa raiz alterada já nos últimos anos lá da casa, para essa nova prática que a gente trazia, agora já iniciados e com o sacerdócio de Quimbanda. E posteriormente, né, quando a gente se torna mestre, ele define muitas outras coisas ali, consolidando todas essas informações. Então, assim, dá para fazer os dois ao mesmo tempo e muitas das informações elas acabam se comunicando. Só que a gente não pode achar que Umbanda e Quimbanda é a mesma coisa hoje, nos dias de hoje, não é, tá? Então eu espero que isso fique claro e que ajude vocês aí nas práticas de vocês em Guza e Quimbanda.